saúde, agradecendo sempre a companhia de vocês, agradecendo a Deus por esta oportunidade deste estudo maravilhoso que estamos fazendo do livro Paulo e Estevão, já no nosso encontro de número 56, só com este livro. Começamos em julho do ano passado. E, mais uma vez, nós rogamos à equipe espiritual do nosso grupo espírita Allan Kardec que possa passar pela casa de cada um dos participantes, deixando a bênção confortadora de um passe, acolhendo os espíritos necessitados que porventura estejam no ambiente da nossa casa, do nosso lar, nos envolvendo, de modo que esse estudo, mais uma vez, possa transcorrer num ambiente de muita paz, harmonia, muito aprendizado, muito encantamento, com tantas experiências, com tantas lições em torno da vivência do Evangelho. Então, para começar as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Jo Roque, mas eu não sei se ela conseguiu entrar, porque ela não estava muito bem, estava tossindo muito, não vi se ela está por aí. Estou sim, Maria-Luísa. Ah, que bom, Jo, que bom que já deu para você participar. Já está melhorzinho. Se eu desligar o microfone é porque eu estou tossindo. Tá certo, tá bom, fica tranquila. Tá. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, unir nossas preces, nossos pensamentos, as nossas intenções. Amado Pai, nós agradecemos por todas as bênçãos recebidas por cada um de nós, todos os dias de nossas existências, múltiplas existências. Agradecemos a oportunidade que estamos tendo nessa encarnação de conhecermos os ensinamentos deixados por Jesus, agora sob a luz do Espiritismo. Agradecemos por estarmos estudando esse livro, ele que nos remete ao passado, no berço do cristianismo, e que tanto tem nos ensinado. Agradecemos a presença de todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade nos envolva com a luz da paz, da harmonia, e que todos nós possamos contribuir para que essa paz, essa harmonia, chegue em nossos lares, no nosso trabalho, em todos os lugares que estivermos. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Jô, vai dar tranquilo para você fazer a leitura. Se tossir, não se impressione. Não, aliás, não se preocupe, viu? Se Deus quiser, vai dar. Se Deus quiser, vai dar, sim. Mas qualquer coisa que você se veja aflita, fique à vontade, tá bom? Bom, eu vou sair aqui dessa página, gente, mas eu vou fazer aquele vai e vem, porque eu vou mudar de tipo de arquivo, né? Para poder expor o texto aqui para vocês. Lembrando, então, que paramos no momento em que Paulo e Barnabé decidem fazer a viagem de Antália, que fica na Turquia, às margens do Mar Mediterrâneo, e irem mais para o interior, numa região chamada Pisídia. O sobrinho de Barnabé, João Marcos, resolveu voltar para Jerusalém, não teve coragem para empreender tamanha viagem, porque o local é bastante inóspito, uma viagem muito difícil, a região é montanhosa, cheia de precipícios, perigosa, sem segurança, e ele não ficou muito animado com essa viagem. Paulo e Barnabé foram para essa empreitada, foram assaltados durante uma noite em que conseguiram encontrar uma gruta para poder dormir mais protegidos, e foi justamente aí que foram assaltados e ficaram praticamente com a roupa do corpo. Os assaltantes levaram tudo, pães, dinheiro, inclusive uma cópia do Evangelho, que eles tinham escutado Paulo e Barnabé conversando, dizendo que ali estava um grande tesouro. E Paulo, com toda a sua inspiração, ainda conseguiu dar um pouquinho de evangelização ali para aqueles assaltantes. Mas a viagem não deixou de ser difícil, porque
a gente tem que pensar, como diz Emmanuel, gente, eles eram seres humanos, passavam por todas as necessidades, né? Frio, calor, chuva, mosquito, pernilongo, fome, sede, cansaço e doentes, né? Porque a viagem foi muito difícil, ainda mais que perderam todos os seus recursos, mas Paulo conseguiu manter com ele a cópia do Evangelho que ele havia ganhado de Gamaliel, que por sua vez ganhou de Simão Pedro. Então aquilo era um tesouro enorme para ele, mas eles chegaram na cidade de Antioquia da Pisídia, então é outra Antioquia, agora localizada bem no interiorzão da Turquia. E olha, gente, durante a semana eu tentei ver se tinha algumas fotos pelo Google mesmo, pelo Google Earth que a gente tem usado, para ver se pelo Street View a gente conseguia chegar em alguma estrada, alguma rodovia que passasse por ali. Olha, não tem foto, não tem nada de tão inóspito que é aquele lugar, né? Que o carro do Google, né, a câmera do Google tivesse feito um passeio por aqueles lugares para tornar disponível a visualização, e realmente ali é um lugar bastante difícil. Mas então, como diz aqui no texto, olha lá, vencendo obstáculos de toda sorte, foi o último parágrafo que nós lemos, eles conseguiram chegar então a Antioquia, numa região chamada Pisídia, que é no interiorzão, bem no centro, no interior da Turquia, por isso que se chamava Antioquia da Pisídia, profundamente abatidos. Paulo, a determinados momentos da noite, sentia-se cansado e com febre, e Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. Então, o primeiro contato com a natureza hostil, pelas quais eles estavam passando, olha, nem quando Saulo passou pelo deserto, acho que teve tanta dificuldade, acarretou aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Então, foi nesse estado de saúde, abatidos, adoentados, com a roupa do corpo, famintos e sem dinheiro, que eles chegaram nessa região. Então, é a partir desse parágrafo que nós vamos continuar, tá bom? Então, pode começar, Jô. Não obstante a precária saúde, o tecelão de Tarso procurou informar-se logo na manhã da chegada sobre as tendas de artefatos de couro existentes na cidade. Antioquia de Pisídia contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. As vias públicas ostentavam lojas bem sortidas e pequenas indústrias variadas. Confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples. E enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurou uma das tendas indicadas por um negociante de frutas. Um judeu de bom aspecto, cercado de 3 auxiliares, entre numerosas prateleiras com sandálias, tapetes e outras utilidades numerosas, atinentes à sua profissão, dirigia extensa banca de serviço. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Amigo, explicou Paulo sem rodeios, sou o vosso colega de ofício e, premido por necessidades urgentes, venho solicitar-vos o imenso obséquio de admitir-me nas atividades da vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem e, não possuindo recurso algum, apelo para a vossa generosidade, esperando favorável acolhimento. O tapeceiro contemplava-o com simpatia, mas um tanto desconfiado. Espantava-se e agradava-se simultaneamente da sua fraqueza e desembaraço. Franqueza. Não da fraqueza, da franqueza, da franqueza, embora ele estivesse com fraqueza, né?
Com fraqueza, isso, com franqueza, isso, Desculpa, é franqueza e desembaraço. isso. Depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente. Nosso trabalho é muito escasso e, para usar de sinceridade, não disponho de capital para remunerar a muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arreamentos de tropa ficam à espera das caravanas que somente passam de tempos em tempos. O que seriam os arreamentos de tropa? É arreio, aqueles arreios que eles colocam nos cavalos, dos camelos, né, que passavam as caravanas justamente com vários animais, né, transportando mercadorias, e eles precisavam dos arreios, né, são os arreios, tá? Poucos tapetes vendemos, e se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como vedes, não seria fácil arranjar-vos trabalho. Entretanto, tornou o ex-rabino, comovido com a sinceridade do interlocutor, ouso insistir no pedido. Será tão só por alguns dias. Além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto, para mim e um companheiro enfermo. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão. Depois de uma pausa longa, em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo rematou. Tão grande é a minha necessidade que insisto convosco em nome de Deus. Entrai, disse o negociante, vencido pela argumentação. Só um instantinho aqui, Jô. Gente, vejam como Paulo não desistia com facilidade. O dono daquela, não podemos dizer loja ou oficina, que seja onde eles fabricavam artigos de couro, não tinha condições de pagar em dinheiro para Paulo. Mas Paulo não se deu por vencido. Ele, em nome de Deus, né, porque ele estava conversando com alguém que também era israelita. E é interessante essa anotação de Emmanuel, dizendo que naquela cidade, né, naquele local tão longínquo também, assim, no centro, e num centro inóspito da Turquia, ali haviam israelitas, ou seja, pelo que a gente vem lendo nesse livro, havia israelitas já vivendo em vários lugares fora das terras da Palestina. Então, onde quer que fosse, encontraria alguém israelita. Era o caso desse Ibrahim. Então, Paulo não se estava conversando com um irmão de raça. Então, não foi, por isso a sinceridade entre eles. E Paulo não se deu por vencido, dizendo que tão grande era a necessidade, que falou que se contentava em receber, ao invés de dinheiro, pão e teto para ele e o companheiro e Barnabé, que estava adoentado. E ali ele conseguiu alguma coisa para começar a se sustentar. Porque, como Emmanuel comentou no parágrafo anterior, gente, como seres humanos, eles necessitavam de tudo que um ser humano necessita: alimentação, vestimenta, um local para dormir. Eles, né, uma fonte de renda, um trabalho, um ofício, tudo que qualquer ser humano necessita, o básico dos básicos, eles também precisavam, né? E conseguiam vencer tantas dificuldades com tamanha resistência física e espiritual. Então, pode continuar, Jó. Embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã.
Um velho tear foi instalado apressadamente junto à banca cheia de facas, martelos e peças de couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço, com bondade, sem afetação. Comovido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandou a refeição a Barnabé, enquanto o ex-rabino vencia galhardamente as primeiras dificuldades, experimentando o júbilo de um grande triunfo. Naquela noite, junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais entranhado agradecimento. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com que atender ao aluguel do quarto. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé que procurava confortá-lo. Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará ao desamparo. Isso. Só um pouquinho aqui, uma coisa, Jô, antes de continuar. Quando Paulo, aqui olha, começou a trabalhar, quero que vocês digam para mim, o que esse parágrafo faz a gente lembrar? Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço com bondade, sem afetação. O que isso faz lembrar para a gente? Quem faz a gente lembrar? Essa postura de Paulo faz a gente lembrar-se de quem? De Gesiel. Oi? De Gesiel. De Gesiel. Quando ele foi condenado às galés romanas. E ele conseguiu, pela sua bondade, pela sua dedicação, por ter sempre uma boa palavra aos seus companheiros de infortúnio, de trabalharem num local completamente infestado, a maioria deles revoltadíssimos pela situação que estavam vivendo, né? Doentes também, desnutridos, e Gesiel, também como escravo, nas galés romanas, tinha para com todos uma boa palavra. Tornou-se companheiro daqueles mesmos infortunados como ele. E esse trechinho faz a gente se lembrar de Gesiel. Paulo teve a mesma postura. Ele não chegou como se achando bacana. Eu venho de Jerusalém, eu fui doutor da lei, eu também sou tapeceiro, tenho esse ofício e sei lidar com esse ofício muito melhor do que vocês aqui nesse fim de mundo. De jeito nenhum. Ele entrou, trabalhou e ajudou aqueles os companheiros de oficina. Vejam, gente, a postura, né? Isso me chamou a atenção nesse parágrafo. Mas pode continuar, Jo, e também fazer seus comentários. E se alguém mais quiser fazer algum comentário. É a mudança de Paulo, né? É grandiosa, gente. É grandiosa. Viu? Pode continuar. Edificado, né? Não, aonde? Aqui, ó, no dia seguinte. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve que esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Ibrahim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. Empregara-se como oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo.
Abraçaram-se comovidos. Se houvessem alcançado o domínio do mundo com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. Pequena fração de serviço honesto lhes bastava ao coração iluminado por Jesus Cristo. Que bonito isso, né, Maruísa? É maravilhoso, É. gente. É muito lindo isso. É muito lindo. Você vê, Barnabé estava realmente doente. Ele podia ter, ó, ele podia estar gripado, ele podia ter algum problema respiratório, tá com começo de pneumonia, e não tinha remédio para se curar. Tinha que esperar o problema passar. Não tinha com que se curar, gente. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas que naquele tempo e ainda em muitos lugares e por muito tempo não tinha remédio. Tinha que esperar o problema sarar por si mesmo. E como isso era doído, e como isso demorava, né? Hoje a gente tem tudo tão fácil na nossa mão, então é nesse aspecto que a leitura desses trechinhos aqui também mexe muito com a cabeça da gente, sabe? O quanto a gente tem hoje e na época, não somente eles, né? Outros também, porque nós estamos, por enquanto, Emmanuel está focando muito só nos dois, né? Mas lembrando, Simão Pedro ainda continuava com a luta dele lá em Jerusalém, e os demais cristãos que viviam lá junto com ele, né? E outros que vieram depois. Então, é isso aí. Continuando, Jô. Agora vem a parte boa. Vamos lá. Jô, tá bem? Ela não abriu o microfone, Malu. Ah, deixa, é Oi, porque agora. ela deve estar com alguma crise de tosse, coitada. Não, tá Ô, bem. Jô, Voltei, Jô, voltei. você está fazendo companhia para Barnabé, viu? Que Tô, também tô. tinha, que também estava lá com problemas e também tossia pra caramba, coitadinho. Então não Viu? se, não fique Eu tô até com vergonha, porque o Bernabé tá lá, firme e forte. E eu firme e tô aqui. forte. Não, você vai, ó, hoje Deus é tão generoso que agora a gente tem o própolis, né? Você vai lá, você compra aquele de espirrar na garganta e vai tocando o barco para frente. No bar. Bom, no primeiro sábado de permanência em Antioquia, os arautos do Evangelho dirigiram-se à sinagoga local. Ibrahim, satisfeitíssimo com a cooperação do novo empregado, dera-lhe 2 túnicas usadas, que Paulo e Barnabé envergavam com alegria. Olha que judiação, gente. O Ibrahim estava. Quem é que não gostaria de ter um Paulo de Tarso como operário? Me digam, não é? Então ele também não entendia, né? Porque o tamanho, a felicidade deu 2 roupas para eles. Ai, meu pai do céu, que eles só tinham aquela do corpo, né? Então, continuando. Toda a população temente a Deus comprimia-se no recinto. Sentaram-se os dois no local reservado aos visitantes ou desconhecidos. Terminado o estudo e comentários da lei e dos profetas, o diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes em voz alta se desejariam dizer algumas palavras aos presentes. De pronto, Paulo levantou-se e aceitou o convite. Gente, olha isso, de pronto. É a mesma coisa que perguntar para uma criança se quer doce. É perguntar, Paulo, você quer falar do Evangelho? Aliás, você quer falar, né, sobre Deus, sobre a Torá, sobre os ensinamentos, mas não precisa nem pedir, convidar 2 vezes. Na hora ele aceitou. Ei, lá, vamos lá. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre. Começou a discorrer sobre a lei, tomado de eloquência sublime. O auditório, não afeito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente como se houver encontrado um profeta autêntico a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Quem será, né?
Em Pois é. dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciava o Messias que já viera ao mundo. Aí começou, né? Aí começou. Aí começou. Alguns judeus aguçaram os ouvidos. Tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava-o com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Imagina então, né, Maruísa? Nossa. O pessoal ali, sei lá, esperando escutar o mesmo, né? O mesmo do Pois mesmo. Né? De repente, começa uma pessoa a falar umas coisas que fica todo mundo assim, estupefato, né? é, exato. Do mesmo, sabe, gente, assim, de ver o tamanho da misericórdia de Jesus, porque quando Saulo foi lá para o deserto de Palmira, e mais longe ainda, conhecido, né, o deserto de Dan, que ficava ainda para frente ainda do deserto de Palmira, bem lá no meio do deserto da Síria, aquelas três almas, ele, Prisca e Áquila, e aliás, né, vem uma pergunta, por onde será que andavam Áquila e Prisca, né, aquele casal que acolheu Saulo? Então, lá no meio do deserto, no meio do nada, aquelas três almas falando de Jesus. E agora Saulo, no meio de uma cidadezinha localizada numa região inóspita, não porque fosse deserto, mas por causa da região montanhosa, de difícil acesso, acende uma luz falando sobre Jesus. Como que dizer, no meio do nada, né? Lá quase no centrão da Turquia, acende uma luzinha na sinagoga, uma pequena sinagoga de uma pequenina cidade, bem lá no meio da Turquia. Paulo agora acende uma luz falando de Jesus. A misericórdia do Mestre por nós não tem tamanho, não é? Então, pode continuar mais um pouquinho, Jô. Terminada a longa oração, o novo missionário foi abraçado por grande número de assistentes. Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sob novo aspecto, cumprimentou-o radiante. Eustáquio, o oleiro que dera trabalho a Barnabé, aproximou-se para as saudações, altamente sensibilizado. Os descontentes, no entanto, não faltaram. O êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. Sim. No dia imediato, Antioquia de Pisídia estava empolgada pelo assunto. A tenda de Ibrahim e a olaria de Eustáquio foram locais de grandes discussões e entendimentos. Paulo falou, então, das curas que se poderiam fazer em nome do Mestre. Uma velha tia do seu patrão foi curada de enfermidade pertinaz, com a simples imposição das mãos e as preces do Cristo. 2 filhinhos do oleiro restabeleceram-se com a intervenção de Barnabé. Os 2 emissários do Evangelho ganharam logo muito conceito. A gente simples vinha solicitar-lhes orações, cópias dos ensinos de Jesus, enquanto muitos enfermos se restabeleciam. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia, da parte dos mais altamente colocados na cidade. Iniciou-se um movimento contrário ao Cristo. Não obstante a continuidade das pregações de Paulo, aumentava entre os israelitas poderosos a perseguição, o apodo e a ironia. Isso.
Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibrahim. Quando tudo ia bem, eis que o ex-rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da Panfilha, cai gravemente enfermo, preocupando a todos os irmãos. Durante um mês, esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé e os novos amigos foram inexcedíveis em cuidados. Pois é. Bom, em termos, assim, o texto é claro, a gente vai se cativando pela narrativa aqui, gente, mas eu queria só destacar uma questão aqui, a questão como eles falam, né? Olha, a simples imposição das mãos é o que hoje na casa espírita nós chamamos de passe, né? A doação das energias do próprio doador, né, da própria pessoa, do próprio doador, acrescentadas das energias dos benfeitores espirituais. Não era só deles, mas também junto a eles acrescentava-se a assistência do plano espiritual, junto aos enfermos, junto aos necessitados. E o que eu queria comentar é que aqui, mas deixa eu ver aqui, olha. É essa frase aqui, gente, ó. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia, por parte dos maiorais da cidade, porque sentiam ali uma ameaça aos seus interesses de ordem pessoal. Isso sempre existiu com Jesus, com o próprio Mestre, e continua existindo. E agora, com a doutrina espírita, a gente sabe que a animosidade contra os ensinamentos de Jesus, contra aqueles que procuram seguir e vivenciar os seus ensinamentos, continua existindo por parte dos desencarnados também. Então, o bem sempre vai encontrar apoio de um lado e perseguidores de outro. Né? Mas o que fazia com que eles conseguissem vencer tudo isso era o grande amor que tinham por Jesus e a grande confiança que depositavam nele. Mas aí Paulo ficou enfermo. E aí vamos ver o que aconteceu. Jô, eu vou passar para a Lenita a leitura, assim você descansa um pouquinho sua voz, tá bom? Então, muito obrigada por ter condições de participar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Jô. E agora é a vez da Lenita, que também não vi se ela está aí hoje. Ela não mandou nenhum recadinho para mim. Estou aqui. Oh, beleza. Então, vamos lá. Continuando, Lenita. E se alguém quiser fazer algum comentário, claro, né, gente? Sempre pode falar. Explorando o incidente, os inimigos do Evangelho puseram-se em campo, ironizando a situação. Havia mais de 3 meses que os dois anunciavam o novo reino, reformavam as noções religiosas do povo, curavam as moléstias mais pertinazes. E por que motivo o poderoso pregador não se curava a si mesmo? Fervilhavam assim os ditos mordazes e conceitos deprimentes. Os confrades, entretanto, foram de uma dedicação sem limites. Paulo foi tratado com extremos de ternura no lar de Ibrahim, como se houvesse encontrado um novo lar. Após a convalescência, o desassombrado tecelão voltou mais alvissareiro, Quer dizer, alvíssaras, ou seja, mais cheio de boas novas, mais coisas para contar, né? Dá pra... Ah lá, ó, alvissareiro, a pregação, ou seja, mais coisas novas para contar, ele tinha, cheio de novidades, Então, cheio de lições. observando-lhe a coragem,
os elementos judaicos, ralados de despeito, tramaram sua expulsão sem qualquer condescendência. Por vários meses, o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante na cidade, mantendo-se superior às calúnias e insultos. Todavia, quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo, eis que os israelitas, descontentes, ameaçam Ibraim e Eustáquio com a supressão de regalias e banimento. Os dois antigos habitantes de Antioquia e da Pisídia eram acusados como partidários da revolução e da desordem. Altamente comovidos, receberam a notificação de que somente a retirada de Paulo e Barnabé poderia salvá-los do cárcere e da flagelação. Assim como hoje, né? Eu não posso atingir fulano, então eu vou atacar Beltrano que Exato. o fulano vai se comover. Exato. Porque o Beltrano está sendo prejudicado por conta dele. Então, Exatamente. se ele é tudo isso que ele fala, ele vai sair. E foi isso que eles fizeram, porque, como foi comentado antes, né? Eles se sentiam ameaçados, né? Mais por ignorância do que por ameaça pura mesmo, né? Exato. E essa tática continua existindo, sobretudo por parte do plano espiritual inferior, né, gente? Não pode atacar um tarefeiro espírita ou um tarefeiro cristão, vai mexer com os seus mais próximos, sobretudo os seus familiares. É como diz o ditado, não pode derrubar a luz, então não pode acertar na luz, na lâmpada, então vamos derrubar o poste. Esse é o ditado, né? Os missionários de Jesus consideram a penosa situação dos amigos e resolvem partir. Ibraim tem os olhos rasos de lágrimas. Eustáquio não consegue esconder o abatimento. Tadinhos. Penaliza a gente, né? Sim. Ante as interrogações de Barnabé, o ex-rabino expõe o plano das atividades futuras. Demandariam Icônio. Icônio deve ser o lugar, né? Só assim, brevemente, né? Porque depois a gente gosta de ver com mais calma onde fica. O que ele fala aqui, olha, lá fala Icônia, e lá aqui aparece como Cônia. Tá vendo lá? Olha, não sei se dá para visualizar aqui, mas é outro lugar dentro da própria Turquia, tá bom, gente? Depois a gente vê, lá, tá vendo? O lugar é a própria Turquia, mas a gente vê melhor na próxima semana, tá bom? Para ver com mais calma e não fugir tanto do texto. Então, o que está lá como Icônia, aqui nós temos como Cônia, tá bom? É outro lugar dentro da Turquia, mas bem lá no meião mesmo do país. Pregariam ali as verdades de Deus. O discípulo de Simão Pedro aprova sem hesitar, reunindo os irmãos em noite memorável, para quantos as profundas emoções, os mensageiros da Boa Nova se despedem. Por mais de 8 meses haviam ensinado o Evangelho. Afrontaram zombarias e apodos. Haviam conhecido provações bem amargas. Seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento, como se eles fossem criminosos comuns. Mas a Igreja do Cristo estava fundada. Paulo falou nisso quase com orgulho, não obstante as lágrimas que rolavam dos olhos. Os novos discípulos do Mestre não deveriam estranhar as incompreensões do mundo, mesmo porque o próprio Salvador não escapara à cruz da ignomia. Acrescentando que a palavra cristão significava seguidor do Cristo.
Para descobrir e conhecer as sublimidades do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer sem descanso. Quer dizer, eles, nesses 8 meses que eles ficaram lá, eles já conseguiram fundar a igreja, deixaram novos discípulos, e assim, fizeram a lição de casa, né? O que ele se propôs a fazer, né? Espalhar a boa nova do Cristo para pessoas longe do grande centro, e para aqueles que eram ditos gentios, né? Que não tinham raça definida, vamos dizer, né? Gente, só mais uma vez lembrando aqui, quando Emmanuel escreve, a Igreja do Cristo estava fundada. Não vamos considerar a palavra igreja como sendo o prédio, um prédio. Era a palavra igreja, vem do grego, que eclesia, que significa assembleia. Ora, assembleia é uma reunião, é um grupo de pessoas, é uma comunidade. Então, é isso ele fala que a igreja foi fundada na casa de na Ibrahim, né? casa, exatamente. Então, era um salãozinho ali onde deveriam caber umas 10, onde cabiam umas 10, 20 pessoas. Tá? Então, é porque, vejam a diferença. Para nós, quando fala igreja, a gente pensa no prédio, né? No estabelecimento, na construção. E não, lá era um grupinho de pessoas. Às vezes com meia dúzia, sei lá, meia dúzia, uma dúzia de pessoas. Aquilo era uma assembleia, tá? Então, é isso que é importante para a gente não confundir os conceitos daquela época com o que a gente tem hoje, porque o significado é completamente diferente, né? Então, terminando esse parágrafo, falta esse último aqui, Lenita. Ó. A Assembleia Afetuosa, por sua vez, acolheu as exortações, lavada em lágrimas. Gente, Todos olha, sentiram muito, né? Essa não vai ser a primeira vez que vai acontecer isso nas descrições de Emmanuel nesse livro. Tem outras partidas de Paulo, assim, que comovem a gente. Ainda mais pela maneira como o Emmanuel, que Emmanuel é o autor, lembrando, hein, gente? Esse livro foi psicografado, né? Não é um romance. O autor é espiritual, é Emmanuel. Então, ele teve acesso no plano espiritual a todas essas referências. Significa que tudo que aconteceu com eles, naqueles tempos, está registrado no plano espiritual. E aqui ele, com toda o seu estilo de escritor, ele também encanta e comove a gente. E eu também me lembro lembrando que eles ficaram 8 meses nessa cidade, nessa localidade. E rapidamente, gente, contando que quando o Chico Xavier se tornou conhecido, ainda morando em Pedro Leopoldo, as pessoas que moravam em Belo Horizonte, sobretudo Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, que era a capital do estado do país, as pessoas iam tudo lá para Pedro Leopoldo. E aqueles que já eram espíritas ficavam encantados com o Chico, queriam ficar lá, abandonar as suas atividades, mudar de emprego, pedir demissão, pedir a conta, enfim, e passarem a viver lá em Pedro Leopoldo junto com o Chico. E ele falou que não. Que ele falou assim, que para construir uma boa cerca, os mourões têm que estar esparsos, separados, longe uns dos outros. Então, ali, naquela cidadezinha, Paulo e Barnabé fincaram um mourão. E foi assim que Paulo foi fazendo. Foi fincando mourões para construir. E no caso, na época, Emmanuel disse, né? Chico disse para
Aliás, foi Emmanuel que disse para Chico, né, que os mourões precisavam estar longe uns dos outros para construir a fazenda do Cristo. Então é isso aí, gente. São ensinamentos belíssimos para nós, né? Hoje nós vivemos assim num momento de tanto desenvolvimento, de tamanha tecnologia, tanta tecnologia que permite que a gente esteja estudando juntos, em lugares, cada um no seu cantinho, e é uma realidade tão diferente de 2000 anos atrás. Tudo hoje é tão fácil e tão às mãos para nós, e não era a mesma coisa para eles. Então, quantos corações, Paulo, Barnabé e outros, né? Não podemos esquecer jamais de Simão Pedro lá em Jerusalém, e outros iam conquistando corações para Jesus, né? Então, isso é muito bonito. Pode continuar mais um pouquinho, Lenita. Na manhã imediata, munidos de uma carta de recomendação de Eustáquio e carregando vasta provisão de pequeninas lembranças dos companheiros de fé, puseram-se a caminho, intrépidos e felizes. Olha, Lenita, mas, olha, mas me corta o coração quando eu vejo isso aqui, olha. Pequeninas lembranças. Faça uma ideia, né? O que aquelas mães agradecidas a Paula Barnabé pela cura dos seus filhinhos, os mais idosos, queriam dar para eles alguma coisinha de lembrança para eles levarem. É. Que lembrança podia ser, gente? Um pão, uma fruta, uma capa, um pedaço de tecido para se cobrir, alguma coisinha nesse sentido. Lembrando quando ele estava lá em Damasco e ele teve que fugir dentro de um cesto de roupa da casa da lavadeira, não sei se vocês se lembram, a mesma coisa. As pessoas fizeram pães para ele levar, para Paulo levar de provisão, pães de cevada. Então, essas coisinhas assim, era tamanho carinho, era tamanho amor, né, que eles ali semearam entre aquelas pessoas simples. Eustáquio era oleiro e Ibrahim tinha a sua oficina ali de tendas de couro. É uma coisa assim impressionante. Isso me toca bastante, viu, Lenita? Por isso que eu parei para Imagino. comentar, viu? Imagino. Pode continuar. Uma coisa que eu achei interessante foi essa menção de que eles foram, conseguiram, né, que Eustáquio deu uma carta de recomendação, Então, porque quando eles chegaram lá em, não sei se foi na casa do irmão do Gamaliel ou na casa da Prisca e do Áquila, cadê? Você trouxe uma carta de recomendação para a gente saber quem é você? sim, Quem indicou que viesse nos procurar, né? Que aí ficaram todos receosos, né? Se podia confiar ou não. E aqui eles já partiram com a certeza de que alguém estava recomendando, né? certo, isso. Eles... E certamente apresentariam aquela carta para outro israelita em Sim, outro lugar, né? então. Então vamos lá. O percurso excedente a 100 quilômetros foi difícil e doloroso, mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer obstáculo. Não era tão longe considerando hoje, né? Mas 100 quilômetros na época era uma eternidade. Mas assim mesmo, a pé hoje, com Até, asfalto, com toda os romeiros que vão para Aparecida, sim, fazem isso aqui em 3 dias. pois é. Imagina naquele tempo, sem estrutura, sem nada, né? Sem nada, né? É. Chegados à cidade, apresentaram-se ao amigo de Eustáquio, de nome Onesíforo. Recebidos com generosa hospitalidade, no sábado imediato, antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional, Paulo foi expor os objetivos de sua passagem pela região. A estreia na sinagoga provocou animadas discussões. O elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos e instruídos na lei de Moisés. Contudo, os gentios representavam em grande número a classe média. Esses últimos receberam a palavra de Paulo com profundo interesse,
mas os primeiros desfecharam grande reação logo de início. Houve tumultos. Os orgulhosos filhos de Israel não podiam tolerar um Salvador que se entregara, sem resistência, à cruz dos ladrões. A palavra do apóstolo, entretanto, alcançara tão grande favor público que os gentios de Icônio ofereceram-lhe um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico todas as tardes. Queriam notícias do novo Messias, interessavam-se pelos menores feitos e por suas máximas mais simples. O rei Rabino aceitou o encargo, cheio de gratidão e simpatia. Diariamente terminada a tarefa comum, compacta multidão de iconienses aglomeravam-se, ansiosas por lhe ouvir o verbo vibrante. Dominando a administração, os judeus não tardaram a reagir, mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças. Ele continuou pregando intrépida e desassombradamente. Onesíforo, a seu turno, dava-lhe mão forte e dentro em pouco fundava-se a igreja em sua própria casa. De novo, lá na própria casa, né? Sim, então a gente realmente precisa lembrar que não é o prédio, né? Não é um templo, né? Nem é um Sim. templo. E aqui, né? Ele já de cara chegou e já foi fazer a pregação, né? Antes mesmo, já chegou e já nem se hospedou e já como a foi gente fala, falar, né? isso, como a gente fala hoje, Paulo chegou em Icônio, chegou chegando, né? Chegou chegando. Já abrindo o espaço dele ali. E é aquela coisa, né? Mesmo que ele tenha começado a falar da lei antiga, da lei de Uhum, Moisés, né? A princípio todos gostaram, mas aí a hora que ele começa a falar de uhum, Jesus, que, pô, como que os israelitas, pelo que a gente vê nesse livro, no outro que a gente está lendo, uhum, eles são muito orgulhosos, né? uhum. Imagina que eu vou me rebaixar, me sujeitar a aceitar o que o outro está falando e deixar me prender, deixar me sacrificar, me prender numa cruz, só porque eu sou, para eu ser humilde, para eu, né, Uhum. ensinar a minha lição. Não, eu sou orgulhoso, eu sou muito cheio de mim para me deixar fazer isso. Como que Sim, alguém importante, alguém melhor do que eu, se sujeita a isso? sim. É inconcebível. É, acho que dá para ir mais um pouquinho, Lenita. Sim. Os israelitas mantinham viva a ideia da expulsão dos missionários, quando um incidente ocorreu em auxílio deles. Olha essa história agora. É, Vai lá. é que uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios, diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos. Enlevadas com a promessa do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fanatizara-se, lamentavelmente, esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo e a ternura maternal. Quer dizer, ela ficou encantada com Paulo, que se Sim, apaixonou por ele, né? isso, Tecla, Era o nome dela. sim, que assim se chamava, não mais atendia aos laços sacrossantos que deveria honrar no ambiente doméstico. Abandonou o trabalho diuturno para esperar o crepúsculo com ansiedade. Teóclia, sua mãe, e Tamires, o noivo, acompanham o caso com desagradável surpresa. Atribuíam a Paulo semelhante desequilíbrio. O ex-doutor, por sua vez, estranhava a atitude da jovem, que diariamente insinuava-se com perguntas, olhares, momices singulares. Certa vez, quando se dispunha a voltar para a casa de Onesíforo,
Em companhia de Barnabé, a moça lhe pediu uma palavra em particular. Ante suas perguntas atenciosas, Tecla corava gaguejando. Eu, dize, filha, murmurou o apóstolo um tanto preocupado. Deves considerar-te em presença de um pai. Ele nunca faltou com respeito e já estava preocupada a essa altura com ela, né? Com as atitudes dela, né? Senhor, conseguiu dizer ofegante, não sei por que tenho recebido grande impressão com a vossa palavra. O que tenho ensinado, esclareceu Paulo, não é meu, vem de Jesus, que nos deseja todo o bem. De qualquer modo, porém, disse ela com mais timidez, amo-vos muito. Paulo assustou-se. Não contava com essa declaração. A expressão amo-vos muito não era articulada em tom de fraternidade pura, mas com laivos de particularismo que o apóstolo percebeu sobremaneira impressionado. Depois de meditar muito na situação imprevista, respondeu convicto: Filha, os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Mas quem sabe está amando a carne que vai morrer? Tenho necessidade da vossa afeição, exclamou a jovem de olhar lagrimoso. Sim, esclareceu o ex-rabino, mas nós dois temos necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados nele poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas. Não podereis esquecer-vos, soluçou a moça, despertando-lhe compaixão. Isso, mas nós vamos ter que parar por aqui, Lenita, porque já estamos quase terminando o nosso tempo e quem se interessar para saber no que vai dar essa história, claro que pode continuar vendo depois, ou lendo em casa depois, tá bom, gente? Mas vejam que situação, né? Uma mocinha que acho que devia ter idade para ser filha de Paulo, que nessas alturas do campeonato, Paulo já tinha bem mais de 40 anos, certo, gente? Lembrando que já tinha passado mais de 10 anos. Então, ele já não era um jovem, né? Era um homem adulto, com idade para ser pai dessa mocinha, mas ela estava apaixonada por ele, né? Apaixonada não pelos seus ensinamentos sobre Jesus, mas apaixonada mesmo ao pé da letra. Então, vamos ver depois o que vai acontecer. Então, nós paramos aqui no parágrafo de número 98, tá? Eu marco aqui que fica mais fácil para eu achar depois, tá bom? Lenita, você pode terminar para a gente, fazer um favor? Claro. Vamos continuar com os nossos corações e pensamentos elevados nos ensinamentos do Cristo e agradecer mais uma vez essa oportunidade que a espiritualidade tem nos dado de aprendermos com essas lições tão grandiosas, de tanta humildade de Paulo, de Barnabé, que com tanta simplicidade nos ensinam tantas coisas, tanto amor, e que possamos dividir com nossos irmãozinhos, que tenhamos forças para aprender, para ensinar, para dividir, para somar com todos os nossos irmãozinhos que estão perto de nós, que estão longe de nós, que precisam do nosso olhar de compaixão, que precisam da nossa palavra, que precisam do nosso ouvido, que tenhamos forças nos ensinamentos do Cristo para que consigamos a ser cada dia melhor. Fica conosco, Senhor, nos abençoa e nos protege. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito obrigada mais uma vez, queridos amigos, pela companhia. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso.
Até sexta-feira, se Deus quiser, a nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus.